Imagine um milionário olhando para o próprio filho e dizendo: hoje você vai escolher a mulher que será sua nova mãe. Todos esperavam uma resposta óbvia, mas o que o menino disse deixou a sala inteira em choque e mudou o destino daquela família para sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Agora vamos para a história completa. A chuva de verão batia no vidro da cobertura como se alguém estivesse testando se o mundo ainda tinha som. Mauro Ferraz, dono de um império de logística e de uma agenda que obedecia ao relógio como soldado, fechou o laptop sem olhar para as planilhas. O reflexo do próprio rosto no vidro o assustou por um segundo, não pelo cansaço, mas pela ausência de qualquer coisa que lembrasse alegria. A cidade lá embaixo parecia um conjunto de caixas empilhadas. Não havia nada que ele não pudesse entregar em 12 horas. Nada, exceto paz. No quarto ao lado, Luca afinava o violão lento, dedilhando uma melodia que não aprendia em lugar nenhum. Era um som que a mãe, Ana, dizia que morava no menino desde o berço. Fazia 2 anos que Ana tinha ido, e a casa, enorme, seguia cheia de ecos e vazia de vozes. Mauro batucou com os dedos na bancada de mármore e chamou o mordomo pelo interfone. "Eduardo, confirme, por favor, o jantar de amanhã", disse, sem emoção. "Lista de convidados final e chame Dona Zoraide." Dona Zoraide, governanta que sabia a idade de cada planta e o humor de cada morador, entrou discretamente. Trazia nos olhos a lucidez de quem já viu nascer e acabar muita gente rica. "O menino está bem?" ela perguntou antes que Mauro falasse. "Está. Ele sempre diz que está." Mauro respirou fundo. "Amanhã é um jantar importante e quero sua ajuda com um pedido especial." Zoraide ergueu uma sobrancelha desconfiada. "O senhor manda. Quero que o Luca escolha." Mauro mediu as palavras. "Mamãe." O silêncio ficou maior que a sala. Zoraide olhou para o homem que conhecera inseguro aos 23 anos, quando ainda vendia peças de caminhão numa loja pequena, e que agora julgava que tudo podia ser organizado com convites, talheres e intenções. "O menino não escolhe buraco de fechadura, Dr. Mauro." A voz dela saiu firme, mas sem grosseria. "Mãe, não é peça de reposição." "Eu sei." Mauro apertou as têmporas. "Mas o mundo não sabe respeitar as faltas. E Luca, ele parece terminar o dia num lugar que eu não alcanço. Precisa de alguém que realmente olhe para ele. Alguém que nos devolva uma casa." Zoraide não insistiu. Sabia que Mauro era um homem que pensava em estradas. Às vezes, a única maneira de fazê-lo voltar era deixá-lo ir até não ter mais mapa. No dia seguinte, a cobertura virou cenário. Arranjos de flores discretos, luz quente, pianista ao fundo. Não era festa, era um ritual. E a cidade inteira estava convidada a assistir depois pelas colunas sociais. Sentaram-se à mesa. Advogados, um prefeito que precisava de doações, 2 atrizes, uma empresária de educação, amigos antigos que o tempo afinou e espalhou. Entre as convidadas, discretamente orientadas por um cerimonialista que parecia ter nascido em cima de um salto, estavam mulheres que a imprensa chamaria, sem pudor, de perfeitas: currículo, carisma, caridade. Havia também Marina, professora de literatura de uma ONG do bairro; Helena, engenheira que coordenava um projeto de água em comunidades; e Lívia, chefe que transformava cascas em caldo e fome em prato. Todas sabiam, de um jeito ou de outro, por que estavam ali. Luca veio de camisa branca, o violão ficou no quarto. Sentou-se entre o pai e Zoraide, que fingia não interferir. O cerimonialista pigarreou. Mauro levantou o copo. "Agradeço a presença de todos." O tom era o de quem apresenta um balanço. "Minha família sempre foi feita de trabalho e de amor. O trabalho eu sei conduzir. O amor..." A voz tremeu, quase imperceptível. "Aprendi com Ana e reaprendo todo dia com meu filho. Esta casa sente falta de uma referência feminina. E eu sinto falta de alguém que nos ajude a respirar. Por isso, peço licença para um gesto talvez ousado.
que o meu filho, Luca, diga quem ele gostaria de ver ao nosso lado como mãe. Os talheres engasgaram no ar. O murmúrio correu como vento por entre copos e peles. Zoraide fechou os olhos por um segundo, pedindo aos santos paciência para homem que confunde atalho com caminho. Luca ficou muito quieto. A mão direita, acostumada a cordas, procurou a orla da toalha e beliscou. O cerimonialista sorriu profissional e fez um gesto para as convidadas. Uma a uma, como num desfile sem passarela, elas se apresentaram. Falaram de projetos, de infância, de porquês. Algumas falaram de Luca, outras falaram para Mauro. Marina falou pouco, contou uma história sobre um menino que aprendera a ler no quintal da avó porque a professora faltava muito e porque os livros, quando abertos, viram uma casa menor dentro da casa. Helena contou de um poço cavado a 4 mãos na serra e do dia em que a água jorrou clara, como se sempre tivesse estado ali, esperando. Lívia trouxe um cesto de pães e os deixou no centro da mesa, dizendo que toda a cozinha começa quando alguém pergunta: "Você já comeu?" Luca ouviu com o respeito de quem sabe que as palavras podem ser janelas, mas em nenhum momento olhava de verdade para as mulheres à mesa. Seus olhos tinham uma rota própria. Atravessavam a sala, subiam pelo corredor, paravam na memória de um dia de vento e água. 2 semanas antes, a cidade tinha sido tomada por uma tempestade inesperada. O rio subiu em menos de 1 hora. Carros boiaram desalinhados como brinquedos de criança, e a empresa de Mauro virou centro de apoio de improviso. Galpões abertos, doações, caminhões. Luca insistiu em ir. Passou o dia enchendo sacos, selando caixas, levando água. A certa altura, num barracão de chão ainda úmido, viu uma mulher em cima de uma cadeira com as calças encharcadas e o cabelo preso num nó alto. Ela segurava uma menina no colo, as duas com os pés roxos de frio. Não havia foto profissional, não havia alguém registrando. Havia só as duas, e a mulher cantava baixo, um samba antigo para a menina parar de tremer. "Querem cobertor?" Luca perguntou com 20 cobertores no braço, sem jeito de herói, porque heróis de verdade não ficam bonitos. A mulher sorriu, como quem pede licença para continuar cansada. Agradeceu. Quando Luca entregou o 3º cobertor, a menina já tinha parado de bater os dentes. "Eu sou Luca", ele disse, sem saber por que se apresentava. "Joana." A mulher ajeitou a menina no colo. "Essa é a Bia." Bia levantou a mão tímida. Luca passou mais tempo perto delas do que em qualquer outra tenda. Falou de violão, Bia pediu para encostar. Joana perguntou se ele sabia fazer pão. Ele riu, disse que só sabia tocar. Ela falou que música também é pão, só que para outra fome. À noite, quando o vento voltou, Joana olhou para as caixas de doação como quem mede uma distância difícil e disse sem pedir desculpa: "Lá no meu beco tem idoso que ficou, tem cama que virou ilha. Não dá para levar tudo, mas dá para levar pão, água e 2 mãos. Você vem?" Luca veio. Carregaram sacos, improvisaram pontes com tábuas. Joana enfiou as pernas na água sem pensar 2 vezes. Escorregou uma vez. Luca a segurou pelo cotovelo. Ela riu. "Menino, não me deixe cair, que amanhã tenho roupa para lavar." "A senhora é lavadeira?" "Sou dona de uma lavanderia que cabe no quintal. O mundo me traz roupa, eu devolvo cheiro de sol." E foi assim que Luca ficou sabendo que Joana era quem mantinha, com 2 varais e talento de alquimista, o bairro cheirando a quintal. Foi assim também que no último saco levado, Bia pegou no sono no ombro de Joana. E Joana cantou baixinho, e Luca entendeu que havia uma coragem mais funda do que atravessar água, continuar cantando apesar dela. No dia seguinte à tempestade, Luca voltou aos galpões com as mãos doendo e o coração novo. Procurou Joana. Não achou. Perguntou a voluntários. Alguém disse que ela tinha ficado no bairro, porque o beco precisava de gente que conhecesse as esquinas pelo nome. Ele anotou num papel: "Lavanderia da Joana, beco 7.
Na noite do jantar, quando Mauro terminou seu discurso, Luca não pensou em currículos, rostos conhecidos, afetos bem penteados. Pensou na cadeira dentro do barracão, nos pés roxos, na canção de Joana. E então, muito calmamente, ele se levantou. "Pai", disse, e a palavra doeu e aliviou ao mesmo tempo. "Obrigado por confiar em mim. Mas mãe não é quadro para escolher na parede. Mãe é alguém que escolhe a gente de volta, mesmo quando a água sobe." Mauro engoliu seco. O cerimonialista sorriu sem forças. Zoraide apertou o guardanapo como se fosse rezar. Então, Mauro insistiu, não pelo espetáculo, mas pela chance de ouvir o filho. "Quem você escolheria, Luca?" O menino olhou ao redor. Mulheres elegantes, homens atentos, a cidade esperando uma manchete, e disse, "Eu escolho a Joana." O silêncio dessa vez foi de faltar ar. O cerimonialista piscou, procurando o nome na planilha. Não havia. Mauro franziu a testa. "Joana", repetiu devagar, como quem confere se a palavra existe. "Joana", Luca sustentou. "Ela trabalha na lavanderia do Beco 7. Tem uma filha de 6 anos, a Bia. Na enchente, ela ficou no barracão cantando para a menina parar de tremer. E depois atravessou água até o joelho para levar cobertor para quem não podia vir. Ela não está na lista de convidados porque ninguém acha que lavanderia combina com candelabro. Mas ela é a pessoa mais mãe que eu vi desde que a mamãe se foi." As reações vieram como ondas. Uma convidada abriu a boca e fechou sem som. Outra tocou o braço da amiga. O prefeito pigarreou. A empresária de educação sorriu de canto, como quem entende o que é escola de verdade. Lívia, a chefe, apertou os olhos para não chorar. Marina, a professora, cruzou os braços e assentiu, como quem diz, "A literatura tem razão, os heróis escondem a capa." Zoraide olhou para Mauro e viu algo raro. Um homem que estava nu de certezas. "Luca", Mauro disse com a voz reeducada, "você quer que nós busquemos Joana agora? Quero que você a convide para tomar sopa na nossa cozinha. E se ela aceitar, que a escute. Se ela disser não, a gente agradece do mesmo jeito. Mas hoje, eu não quero escolher um rosto. Quero que a gente escolha uma vida junto. E vida se conhece na mesa, não no palco." Ninguém aplaudiu. Ninguém sabia como aplaudir o inesperado. O pianista, discreto, parou de tocar. Zoraide se levantou por iniciativa própria. "Eu sei chegar no Beco 7 sem GPS", disse. "Quem vem?" Mauro, ainda atordoado, olhou para o filho, para a cidade no vidro, para a própria mão, que aprendia outra linguagem, e disse, "Eu vou." Saíram com o carro preto que nunca tinha visto água de beco. A chuva tinha parado. A cidade voltava do susto. No Beco 7, o cheiro de sabão e terra molhada se misturava com o do feijão de panelas improváveis. Em frente à casa de portão azul descascado, um varal atravessava o céu entre duas paredes. Roupas dançavam cansadas no vento. "É aqui." Zoraide tocou a campainha. Joana apareceu de avental, o cabelo num nó menos apressado, as mãos ainda úmidas. Bia correu para a porta como filhote que reconhece barulho de carinho e travou ao ver Mauro de terno. Joana não travou. Segurou a menina pela nuca protetora e perguntou com educação firme, "Posso ajudar?" Luca deu um passo à frente. Sorriu como quem volta. "Oi, Joana. É o menino do violão. Eu queria te apresentar meu pai." Mauro não estendeu a mão primeiro. Fez melhor. Tirou o paletó, dobrou as mangas, como quem aprende a falar outra língua com o corpo. "Eu sou o Mauro. Desculpe vir assim, sem avisar." Ele parou, buscando as palavras no bolso ao lado do dinheiro. "Meu filho me pediu para convidar vocês para jantar." "Não", corrigiu-se rápido, "para conversar sobre a vida, sobre a nossa casa que tem uma falta e sobre como talvez, se você quiser, a gente possa preencher uma parte dela juntos." Joana olhou por cima do ombro. A casa era pequena, mas tinha dignidade. Havia um quadro feito por Bia, com guache azul e amarelo, um rádio velho, um sofá que conhecia histórias, a pia cheia de talheres como uma pequena plateia brilhando.
Ela não sorriu de imediato. Mediu com o olhar o tamanho do pedido e do homem. Eu tenho roupa para ouvir, disse, meio brincando, meio séria. Mas sopa quente a gente não recusa. Só peço uma coisa, nada de foto. Aqui ninguém é notícia, aqui a gente é gente. Combinado, Mauro respondeu, e sentiu que combinava com uma regra que fazia sentido. Na cozinha de Mauro, o cheiro de alho e cebola encontrou um lugar para morar. Zoraide comandou o fogão como maestrina. Joana pediu licença e picou coentro no ritmo da própria respiração. Bia, curiosa, ficou na ponta dos pés para ver a água ferver. Luca trouxe o violão, tocou baixo. Comeram devagar. Falaram de enchentes e de contas de luz, de varais e de galpões. Joana contou que aprendeu a lavar roupa num tempo em que sua mãe dizia que cada tecido tinha um humor, que alguns pediam água morna para amaciar a dureza da vida. Outros pediam água fria para manter o brilho do que ainda era novo. Mauro ouviu como ouvia os relatórios mais sérios. E no meio da conversa, Joana perguntou: "Por que eu?" Luca respirou e a resposta veio limpa. "Porque a senhora não esperou a água baixar para começar a cuidar. Porque a senhora canta enquanto cuida. Porque eu pensei que a mamãe gostaria de ter te conhecido. A sala ficou um pouco menor, porque as palavras mais verdadeiras sempre estreitam os espaços para caberem mais perto da gente." Joana encostou o talher. Aos poucos, o que era impossível começou a ser apenas difícil. E o que era difícil começou a ser só novo. Não foi simples. Nos dias seguintes, a cidade soube. As cidades sempre sabem. E a curiosidade veio com dentes. Houve quem chamasse de loucura. Houve quem chamasse de golpe. Houve quem invejasse o destino que, de vez em quando, escolhe alguém que nunca se ofereceu. Mauro, que dominava planilhas, descobriu que não se domina rumor. Mas descobriu também que amor não é votação. Não pediu que Joana mudasse de casa num fim de semana. Pediu que ela viesse aos poucos. Um almoço no sábado, um café na segunda, uma visita à escola de Luca na quarta. Joana não trouxe malas, trouxe hábitos. No primeiro domingo, abriu as janelas da cobertura para que o vento entrasse. No segundo, pendurou um varal na varanda de vidro e o cheiro de roupa secando encontrou o mar. Bia, pequena e séria, adotou Zoraide como quem encontra tia. Luca lhe deu um caderno novo, com capa de estrelas, e escreveu na primeira página: "Aqui cabem desenhos de dias bons." Bia desenhou uma casa com 4 pessoas, 2 varais e um cachorro de orelhas grandes. "A gente não tem cachorro. Ainda", ela disse, com a autoridade de quem sabe que futuro existe. No terceiro mês, Joana ainda voltava ao Beco 7 toda terça e quinta. A lavanderia seguia funcionando no quintal. Mauro quis pagar máquinas novas. Joana agradeceu e recusou, por enquanto. "Se eu coloco máquina grande, meu vizinho que tem tanque perde cliente. Deixa eu crescer como se cresce roupa no varal. Um pouco por dia." Mauro aprendeu a conter o impulso de resolver tudo com dinheiro. Começou a frequentar o beco sem carro, sem relógio. Passou a saber o nome do homem que consertava sapatos, da moça que vendia bolo de pote, do idoso que precisava de cadeira com roda. A empresa continuava, o lucro também. Mas o mundo ganhava ruas específicas, saía do mapa e entrava na pele. Houve um jantar com amigos em que Mauro anunciou sem discurso que estava feliz. Não por ter escolhido uma mulher. Ele já tinha desaprendido esse verbo. Mas por ter sido escolhido de volta. Houve silêncio respeitoso e abraços tímidos. Houve também quem se afastasse. É assim quando alguém muda o roteiro. Os figurantes que queriam mais falas perdem a paciência. Luca, por sua vez, cresceu. Não em altura apenas, mas em verbo. Escreveu uma canção para Joana e para Ana. Chamou de Duas Águas. Cantou na biblioteca da escola. A letra dizia: "Uma água levou, outra água lavou, e no varal do peito o sol ficou." Joana chorou sorrindo. Mauro chorou sem esconder.
Num final de tarde, em que o céu estava de um azul tão óbvio que parecia mentira, Mauro chamou Joana para o lugar da casa que ele menos entendia, o escritório. Havia ali uma estante com prêmios que já não assustavam, um porta-retratos com a foto de Ana que não doía como antes, e uma pasta com documentos mais importantes do que o dinheiro dizia. Joana, ele começou medindo, eu não tenho pressa de papel, nem de festa. Eu só tenho vontade de que o mundo reconheça o que o nosso mundo já sabe. Quer casar comigo? Joana encostou no batente da porta. Olhou para a foto de Ana, olhou para as próprias mãos, que ainda tinham cheiro de sabão de coco. Riu, o riso dela que começava no olho. Mauro, você me pediu a coisa mais difícil do mundo no dia do jantar, que eu acreditasse que dava para caber aqui sem pedir licença para ser quem eu sou. Eu acreditei e continuo acreditando. Casar é só uma palavra que a gente desenha em volta do que já é, mas sim, ela respirou. E o sim saiu como roupa torcida que desamarra a água. Sim, não houve mega evento. Houve varal na varanda, flores de feira na mesa, Luca de camisa clara tocando duas águas devagar, Bia levando as alianças dentro de uma caixinha de sabão de pedra vazia, porque todo símbolo, quando honesto, cabe na mão de uma criança. Zoraide, com vestido azul marinho e sapato que não apertava, entregou o bolo. Simples, massa de fubá e cobertura de goiaba, e piscou para o santo dela. Na hora de falar, Mauro não leu nada. Disse apenas, eu passei a vida entregando coisas no prazo. Com Joana e com Luca, eu aprendi a aceitar as entregas que chegam quando a gente aprende a esperar. Hoje eu ganho uma esposa, Luca ganha uma mãe, Bia ganha uma casa e a Ana, que nos ensinou a amar, ganha paz no retrato. Os amigos presentes aplaudiram do jeito certo. Os que não puderam ir souberam e sorriram de longe. O beco comemorou com fogos miúdos que iluminavam a roupa no varal como bandeirinhas. No dia seguinte, Joana voltou ao Beco 7 com um presente. Uma lavadora nova, não para substituir os tanques, mas para a creche do fim da rua que vivia com lençóis e fraldas pedindo socorro. Agora sim, ela disse ao aceitar o gesto de Mauro. Quando melhora o de todo mundo, a gente aceita, porque a água boa precisa correr. A vida, aos poucos, se instalou nos rodapés. Bia aprendeu a nadar. Luca entrou numa faculdade de música, mas continuou a compor para a casa. Mauro, sem se dar conta, fazia o caminho até a lavanderia da creche como quem vai visitar um filho. Zoraide ganhou uma cadeira especial na varanda e o direito de mandar em todo mundo até às 4 da tarde. Um ano depois, choveu de novo. O rio, dessa vez, não engoliu a cidade. Encontrou barragens reforçadas, rotas de evacuação, caminhões prontos. A empresa de Mauro tinha criado um protocolo com as lavandeiras do bairro para lavar e higienizar roupas de abrigos em tempo recorde. Joana coordenava como quem rege um coral. Cada tecido tem um humor, ela explicou aos voluntários. Aprendam a ler. No abrigo novo, uma menina de 4 anos tremia. Joana a abraçou, cantou e Luca com violão acompanhou. Mauro apenas ficou ali, com a mão no ombro de uma mãe que tinha perdido a casa e com a outra distribuindo cobertores. Ninguém tirou foto. Ninguém precisou. Numa noite qualquer, sentados à mesa para comer sopa, Mauro perguntou a Luca, você sabia, no jantar, o tamanho do terremoto que causaria? Luca sorriu cortando o pão. Pai, eu só sabia que a vida não cabe em lista e que a senhora Joana já era mãe sem ninguém ter dado esse título. Eu só disse em voz alta o que já estava acontecendo. Ele mordeu o pão, pensou um pouco e completou. Quando a gente diz a coisa certa, o silêncio fica pequeno para caber o mundo entrando. Mauro assentiu. Levantou o copo de suco, que seria vinho em qualquer outra casa, e brindou. As escolhas que nos escolhem. Bia, sem entender completamente, ergueu seu copo de leite com seriedade, como fazem os grandes quando sabem que algo importante foi dito.
Joana, com a concha na mão, parou um segundo para olhar os três. O homem que desaprendeu a mandar e aprendeu a pedir. O menino que virou ponte. A menina que ensinava futuro. Sentiu uma paz que não estava em nenhum varal. Estava onde tudo o que é limpo termina, na pele da gente. Na semana seguinte, uma repórter pediu entrevista. Queria manchete. Milionário casa com lavadeira escolhida pelo filho. Mauro recusou com gentileza. Luca escreveu um texto para o jornal do bairro, a cidade que coube na nossa mesa. Não falava de fortuna nem de função. Falava de sopa, de canção e do dia em que a escolha de um menino que parecia capricho era, na verdade, memória do que a mãe, Ana, sempre dizia. Se um dia te pedirem para escolher, meu filho, escolha o que te obriga a ser melhor. No fim, o que chocou a todos não foi que o filho de um milionário escolheu uma mulher fora da lista. Foi perceber que quando um amor verdadeiro entra na casa pela cozinha, a sala de visitas desaprende a ser palco e vira sala de estar. E que desde aquele jantar, ninguém ali precisou mais de cerimônia para ser família.